Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas, maravilhosas. Bora lá para o nosso Clube do Livro. Bora lá, pessoal, para o nosso Clube do Livro. Autodomínio, elogio da temperança. Meu nome é Aline Carvalho, eu sou terapeuta financeira e ensino finanças além das planilhas, porque muitas vezes você está fazendo o que os outros desejam, não o que você deseja de verdade, e é por isso que o seu dinheiro está indo pelo ralo. Vamos começar a nossa leitura de hoje, tá? A gente parou na sexta-feira na leitura, e lá na sexta-feira a gente acabou na parte 1, né? Na parte 1 do livro, que ele estava falando, que as pessoas comem mais do que precisam. E aí eu trouxe isso para as finanças, mostrando que as pessoas gastam mais do que precisam, né? E muitas vezes isso vai causar uma dependência da pessoa, tá? E agora nós vamos para a segunda parte. Ao corpo. Diz também São José Maria. É preciso dar-lhe um pouco menos do que o necessário. Senão, atraiçoa. Outro bom conselho. Esse menos do que o necessário. Nada tem a ver com greve de fome, nem com atentado contra a saúde. Fala de algo que os médicos e os nutricionistas estão cansados de saber. Quem se levanta da mesa sentindo-se totalmente satisfeito, com certeza comeu demais. Quem se levanta um pouco com fome, porque evitou carregar a mão, porque não repetiu sem necessidade, está no ponto certo. Essa moderação lhe fará bem à saúde e à alma. Eu vou contar o que eu acabei de fazer hoje, tá? O que eu acabei de fazer, na verdade, no fim de semana. Fim de semana eu tava comendo almoço maravilhoso, e aí eu queria repetir mais, mas eu peguei e falei assim: se eu repetir, eu não vou conseguir me comer minha sobremesa. E eu quero uma sobremesa que vá chocolate. Então, o que eu fiz? Eu parei ali onde eu estava e depois eu fui e comi minha sobremesa com chocolate. Se eu tivesse comido além, a sobremesa ela ia virar mais que a gula e eu ia ficar passando mal o dia inteiro. Então, é sobre isso que ele está falando. Às vezes, o seu cérebro, na verdade, assim, gente, o que a nutricionista me ensinou? O nosso cérebro demora de 20 a 30 minutos para entender que está satisfeito. E muitas vezes você come com a TV e você acaba comendo rápido. Então, qual que é o ideal nesses casos, tá? Você levar de 20 a 30 minutos para comer, ou quando você não levou esse tempo, você para e deixa passar esses 20 a 30 minutos, para depois você comer outra coisa, que vai ser uma fruta, uma sobremesa. Isso vai trazer a mensagem de saciedade. E aí serve para regular. Então, eu fiz bem isso. Eu comi, apesar de eu querer mais, eu falei, não, eu comi já o suficiente, eu sei que depois eu vou querer sobremesa, então eu vou parar por aqui para depois comer a minha sobremesa. Vamos trazer isso para as finanças? Já clica em curtir e compartilhar. Trazendo para o mundo das finanças. Você foi para o shopping, você viu um tênis lindo, maravilhoso. E ele tá com a palavra promoção. Você vai adquirir ele agora? Não, você não vai adquirir ele agora. Você vai abrir o seu celular, abrir a parte do bloco de notas e colocar esse tênis numa lista, tá? Por que você vai pôr esse tênis numa lista? Porque, sabe igual a sua mãe falava? Na volta a gente compra? É isso que você vai fazer. Você vai fazer o truque da sua mãe. Na volta a gente compra. Se for uma coisa importante de verdade, você vai ter reservado dinheiro para ele. Se você ainda não tem dinheiro reservado, ele vai para sua lista para você entender que você tem que reservar dinheiro para ele. E daqui uma semana, um mês, você volta e aí você compra. Não compre na hora. Entendeu? Esse é o autodomínio. Vamos continuar. Essa moderação lhe fará bem à saúde e à alma.
Muitos médicos e nutricionistas vão além e, por caminhos puramente técnicos, reencontram a antiquíssima prática espiritual do jejum, que, por sinal, ajudou inúmeros monges a alcançar idades muito avançadas. Pratica o jejum? Aconselho, experimente um dia por semana, um dia por mês no mínimo, ficar só tomando líquidos e uns poucos gramas de alimento sólido. Não tema, não vai morrer. Pelo contrário, esse jejum vai purificar o seu organismo e você se sentirá muito melhor. E trazendo de novo para o mundo das finanças, que tal você fazer um jejum? Você tirar os aplicativos do seu celular e aí fazer um jejum. Não entrar em sites de Shein, Shopee, Amazon, Mercado Livre e etc. Faz isso um dia só. Depois aumenta para 2 dias só. E progressivamente você vai se livrando dessas coisas que só ficam te jogando tentação para você gastar, gastar, gastar e gastar. Os cristãos, desde a época dos apóstolos, tinham a experiência de que o jejum, praticado com sensatez, purifica a alma. Por isso, atos ou decisões importantes eram muitas vezes preparadas com um jejum. Os Atos dos Apóstolos contam, por exemplo, que na igreja de Antioquia celebravam o culto do Senhor depois de terem jejuado. E que quando o Espírito Santo envia Barnabé e Paulo para missões na Ásia Menor, jejuando e orando, e puseram-lhes as mãos e despediram deles. Acabada essa primeira missão, em cada igreja instituíram anciãos, e após orações com jejuns, encontraram-se ao Senhor e quem tinham confiado. Como se vê, o jejum era habitual. Hoje a lei eclesiástica do jejum ficou reduzida à mínima expressão. No Brasil, por exemplo, só são dias obrigatórios de jejum e abstinência a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão e morte de Cristo. Nesses 2 dias, além da abstenção de carne e derivados de carne, os fiéis limitam-se a fazer uma única refeição normal ao dia, e mais 2 pequenos lanches ou colações. Não é para ninguém ficar doente, ao contrário. Essa benignidade da lei da igreja, que prescreve, contudo, outras formas de penitência de livre escolha para todas as sextas-feiras do ano, deveria ser um incentivo para aderir voluntariamente ao jejum com mais frequência. Oferecido a Deus, esse sacrifício nos ajudaria a purificar os pecados, especialmente na quaresma, a unirmos com mais amor aos padecimentos de Cristo na paixão. E vocês viram que aqui eles estão falando sobre uma penitência, mas é uma penitência de livre escolha, né? E que não é para você ficar doente. E que isso daí deveria ser um incentivo para aderir voluntariamente ao jejum. Então, imagine-se que toda sexta-feira, que normalmente é o dia de gastar, você entregasse isso a Deus e falasse: Deus, eu vou entregar esse meu vício nas suas mãos, esse meu hábito contínuo em suas mãos, e só por hoje, sexta-feira, eu não vou gastar. E o Senhor vai me dar forças para eu fazer isso. Tenta. Terceiro. No dia em que... Então, qual que é o desafio de vocês hoje, segunda-feira, tá? Praticar o jejum. Sem olhar site da Shein, da Shopee, Mercado Livre e etc. Terceiro. No dia em que te levantares da mesa, sem teres feito uma pequena mortificação, comeste como um pagão. Este é um conselho que faz meditar. Refere-se a coisas pequenas. Uma pequena mortificação, que são os testes das grandes, porque não quisestes vencer nas coisas pequenas. O autodomínio consegue-se vencendo nessas aparentes insignificâncias, que nunca são futilidades nem ninharias.
Comer um pouco mais do que menos gostamos, comer um pouco menos do que mais nos agrada, deixar vez ou outra sobremesa, lutar para não beliscar aqui e além, por mera gula, fora dos horários das refeições, e sobretudo no caso de estudantes, não cair na fraqueza de comprar e comer porcariazinhas em todos os intervalos. Há meninas que seguem o lema: nenhum intervalo sem chocolate. Prescindir um dia ou outro de açúcar no café ou no café com leite. Vencer a vontade de repetir café, bolo ou sorvete. Diminuir o uso de refrigerantes. Você sabia que os jovens brasileiros bebem 4 bilhões de litros de refrigerante por ano? Como seria bom dizer: não vou beber refrigerante em toda a quaresma? Também evitar queixas sobre a comida, a não ser que sejam precisas para corrigir defeitos notáveis. Atrasar um pouco a bebida. Quando estivermos com sede, deixar de ter comidas banidas por puro capricho ou mania e animar-nos a tomar pelo menos um pouco delas. E não digo nada das bebidas. Refere-se às alcoólicas? Pergunta nosso leitor. E aí vem a resposta. Sem dúvida, você bem sabe que onde mais se nota a deficiência na formação do autodomínio da gente jovem é no álcool e nas drogas. Desde a primeira adolescência, são muitas as meninas e meninos que têm que ser carregados, embriagados depois de uma festinha, de uma balada. Emborcaram litros de cerveja misturados com vodka, tequila e outros queijandos com os aditivos. Não é novidade para você. De cigarros de maconha e pó de cocaína. Há pais ingênuos que levam pela mão os filhos adolescentes a esses lugares. Não querem que se revoltem e os chamem de antiquados, sem suspeitar que os estão atirando no atoleiro do etilismo e da toxicomania. O que é preciso? Valorizar o autodomínio muitíssimo mais, muitíssimo mesmo, do que hoje em dia se faz. Aprender o valor da mortificação. Exercitar-se diariamente, desde a infância e a adolescência, em pequenas mortificações. Também as relativas à ordem nas roupas e gavetas, a pontualidade nos horários, especialmente a hora de levantar e de dormir, os tempos razoáveis e autodefinidos, com limites bem claros, de assistência à TV, de navegação na internet, de entreter-se com videogames e etc. Sem isso, sem essa disciplina, não há formação. Não pode haver caráter, nem se pode forjar uma personalidade verdadeira. Sem isso, nunca se conseguirá que os jovens, que logo se tornarão adultos, sejam donos de si mesmos. O que acabamos de considerar, um cristão acrescenta mais um motivo. A mortificação é a oração dos sentidos. Com ela, lutamos por agradar mais a Deus, evitando o que lhes desagrada. Por exemplo, a mortificação da curiosidade mórbida sensual. Esforçando-nos para praticar as virtudes, como, por exemplo, a constância ou domínio da língua. E que queremos associar-nos ainda, que muito de longe, à paixão de Jesus, oferecendo os nossos pequenos sacrifícios, em reparação dos nossos muitos pecados e com amor delicado a Cristo, em petição e desagravo por tantas almas desorientadas que ofendem gravemente nosso Senhor todos os dias. E aqui eu vou contar rapidinho uma história para vocês. Quando eu era mais ou menos adolescente, eu acho que eu falei com meu pai que eu queria alguma roupa de marca, porque todos os meus colegas tinham. E aí o meu pai perguntou se eu era piolho. Gente, piolho para mim é uma coisa horrível, horrorosa. E lógico que na hora eu respondi, não, eu não sou piolho. Aí ele me falou, então, piolho vai pela cabeça dos outros. Se você tem um domínio da sua vida, ele não falou com essas palavras, mas ele falou de uma maneira que, ele falou assim, se você é independente, se ninguém manda em você e você não quer ser um piolho, você não tem que fazer o que os outros fazem.
Você tem que fazer o que você quer. E aquilo ficou na minha mente, gente, grudou. Então, quando alguém falava, eu tenho tal coisa, né? Você tem que ter, eu falava assim, eu não sou piolho para ir pela cabeça dos outros. Eu não quero isso, eu não vou, não me faz sentido. Então, como seria se a gente lembrasse a famosa frase da mamãe, eu não sou todo mundo, e aí começasse a agir diferente e cuidasse da própria vida financeira, e se a gente fizesse igual meu pai tentou, não seja piolho, não vá pela cabeça dos outros. Os outros podem viajar lá para a Europa e você ainda não está no seu momento de viajar para a Europa? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando você puder, você vai. Beleza? Vamos continuar a nossa leitura. Vou parar aqui para você curtir e compartilhar esse vídeo. Vamos lá. Autodomínio e castidade. Você vê, leitor cansado, que estamos chegando ao final dessas nossas reflexões. Leitor? Não vejo. Mas se o senhor diz... E aí vem o nosso narrador, nosso autor. Não vê, mas podia prever. Antes dizíamos que só nos deitaríamos nas partes principais da temperança, como diz São Tomás de Aquino, ou seja, nas duas espécies de temperança propriamente dita, a moderação dos desejos da gula e a moderação dos desejos sexuais. Sobre comer e beber, falamos amplamente. Temos ainda de falar do sexo. Leitor? É interessante e acho que hoje faz uma falta enorme dar esclarecimentos sobre esse assunto. Nosso autor, estou plenamente de acordo e ao mesmo tempo sentindo um mal-estar inevitável. Leitor? Por quê? Nosso autor, pelo seguinte, falar do controle da gula é mais fácil que falar do controle do sexo. Todos podem entender que comer e beber demais faz mal. Mas nem todos entendem que moderar o sexo e orientá-lo por ideias elevadas seja um grande bem. Para ajudá-los a compreender, seria preciso expor bastante extensamente as noções antropológicas e teológicas que centram o tema do sexo na sua verdadeira perspectiva. Infelizmente, isso não é mais possível nessas páginas, que devem ser breves. Precisaríamos, no mínimo, de um livrinho igual a este. Por isso, peço ao leitor que me perdoe se começo estes parágrafos convidando a ler alguns livros, excelentes todos, sobre estas matérias, que escrito em nota de pé de página. Em todo caso, o que me parece possível e conveniente é esboçar as linhas mestras do ideal humano e cristão do sexo. Alguns acham, como já mencionamos, que a igreja vê o sexo como com desconfiança. E penso que se arrepia toda ao pensar no sexo, achando que tudo é pecado. A verdade é outra. A igreja treme de respeito e de veneração diante da grandeza do sexo. Dom de Deus ao homem, um bem concedido para ser expressão de um amor grande, eterno e verdadeiro. Vou falar de novo. Dom de Deus ao homem. Um bem concedido para ser expressão do amor grande, eterno e verdadeiro. Reflexo do amor divino e uma participação consciente no poder criador de Deus. A fé cristã, por assim dizer, não sofre por medo do sexo, sofre sim por medo de que o sexo, uma realidade tão boa e bela, tão divina, possa ser profanado. Bem, sabe a igreja que nos dias atuais o sexo é cada vez mais aviltado.
Nelson Rodrigues, que não foi exatamente um pregador puritano, reconhecia essa degradação do sexo com sua expressividade característica. No dia em que o sujeito perder a infinita complexidade do amor, cairá automaticamente de quatro para sempre. Sexo, com tal, e estritamente sexo, vale para os gatos do telhado e os vira-latas do portão. Ao passo que, no homem, o sexo é amor. Envergonha-me estar repetindo o óbvio. O homem começou a própria desumanização quando separou o sexo do amor. Perdido o sentido da vida, perdido o norte do amor de Deus, e esquecida a grandeza da nossa condição de filhos de Deus, chamados à santidade e à vida eterna. O sexo torna-se uma coisa, objeto de consumo e desfrute. Rebaixa-se ao nível da cerveja, do vinho, do cigarro, dos waffles. Reduz-se a objeto para desfrutar e jogar fora quando foi usado. Por mais que se cerque da retórica romântica do amor e da paixão, o sexo de telenovela, que é o sexo da boa parte da sociedade. É por egoísmo, triste consumismo trivial e efêmero. O surpreendente é que pessoas que praticam sexo com essa mentalidade, quando um dia amam, ou acham que amam, de verdade, se espantam da sua incapacidade de manter esse amor. O casamento não faz milagres. O egoísta continua a ser egoísta. O intratável, intratável. O trapaceiro, mentiroso, como sempre foi. Há todo um rebaixamento da grandeza e da dignidade divina do ser humano que certas psicologias de moda, muitas delas já emboloradas de velhas, certas sociologias massificantes, certas pedagogias aleijadas e ainda um tipo cada vez mais comum de religiosidade, feita de agnosticismo, esoterismo, sentimentalismo barato, coquetel new age e ignorância, se encarregam de apequenar cada vez mais. Neste mar da ignorância e critérios deformados, o mais fácil é seguir a correnteza. Hoje, todos pensam assim. Outra coisa é atraso. É não perceber a evolução dos tempos, dos costumes e da moral. Cacarejam os ignorantes enfatuados. Bem, lhes poderia responder um filósofo pagão dos tempos do imperador, Nero. O famoso Sêneca, que dizia há quase 2000 anos, escrevendo a Lucílio, uma das causas dos nossos males é que vivemos por imitação dos outros, em vez de nos governarmos pela razão. Deixamos-nos levar por aquilo que é costume. As coisas que não queríamos imitar, se as fizemos poucos, mal começam a fazê-los muito. Nós as seguimos, como se o fato de serem mais frequentes se tornasse mais honoráveis. Até o erro temos na conta da retidão quando se tornou generalizado. Então é porque todo mundo compra pizza na sexta que você vai comprar pizza na sexta? Mesmo hoje suas finanças não permitindo? É porque todo mundo compra fora que você vai comprar fora? Mesmo a sua saúde pedindo para você fazer uma comida mais caseira? É sobre isso que nós estamos falando. A doutrina católica tem tido a virtude de manter acesa a tocha da verdade e da pureza, resistindo contra ventos e furacões em defesa da grandeza do homem, do valor da vida e da dignidade do certo. É difícil resumir em poucas palavras o riquíssimo ensinamento da Igreja. Vou tentar fazê-lo, com a menor extensão possível, citando trechos do substancioso documento do Conselho Pontífico para a Família, intitulado Sexualidade Humana, Verdade e Significado. É uma excelente orientação para pais e educadores, que pode ser encontrado em qualquer livraria decente e que recolhe muitos ensinamentos de João Paulo II.
O ser humano, enquanto imagem de Deus, é criado para amar, criado à sua imagem. Deus escreve na humanidade do homem e da mulher a vocação e, assim, a capacidade e a responsabilidade do amor e da comunhão. A pessoa é, portanto, capaz de um tipo de amor superior. Voltemos. A doutrina católica tem tido a virtude de manter acesa a tocha da verdade e da pureza, resistindo contra ventos e furacões em defesa da grandeza do homem, do valor da vida e da dignidade do sexo. É difícil resumir em poucas palavras o riquíssimo ensinamento da Igreja. Vou tentar fazê-lo com a menor extensão possível, citando trechos do substancioso documento do Conselho Pontífico para a Família, que é o documento de João Paulo II. Bora lá. O ser humano, enquanto imagem de Deus, é criado para amar. Criado à sua imagem, Deus escreve na humanidade do homem e da mulher a vocação e assim a capacidade e a responsabilidade do amor e da comunhão. A pessoa é, portanto, capaz de um tipo de amor superior, não um amor de concupiscência, que vê só objetos com que satisfazer os próprios apetites, mas o amor de amizade e oblatividade, capaz de reconhecer e amar as pessoas por si mesmas. É um amor capaz de generosidade, a semelhança do amor de Deus. Quer-se bem ao outro, porque se reconhece que é digno de ser amado. É um amor que gera comunhão entre as pessoas. Quando tal amor se realiza no matrimônio, o dom de si exprime por intermédio do corpo. A complementariedade e a totalidade do dom, o amor conjugal, torna-se então força que enriquece e faz crescer as pessoas, e ao mesmo tempo contribui para alimentar a civilização do amor. Quando, pelo contrário, falta o sentido e o significado do dom da sexualidade. Acontece uma civilização das coisas, e não das pessoas. Uma civilização em que as pessoas se usam como se usam as coisas. No contexto da civilização do desfrute, a mulher pode tornar-se para o homem um objeto. Os filhos um obstáculo para os pais. É sem dúvida um amor exigente. Mas nisso mesmo está a sua beleza, no fato de ser exigente. Porque deste modo constrói o verdadeiro bem do homem e irradiá-lo também sobre os outros. Tudo isso exige o autodomínio, condição necessária para ser capaz do dom de si. As crianças e os jovens devem ser encorajados a estimar e praticar o autocontrole e a renúncia, a viver de modo ordenado, a fazer sacrifícios pessoais, em espírito de amor de Deus, de autorrespeito e de generosidade, para com os outros,
sem sufocar os sentimentos e as tendências, mas canalizando numa vida virtuosa. O que achou desses trechos? E eu vou parar aqui rapidinho e vou fazer uma observação, né? Eu dou aula para adolescente. E a gente tem visto muito na mídia essas meninas que acabam por conta desses desafios que envolvem questões sexuais e que aí elas são expostas, né? Se essas meninas, desde o início, entendessem que elas não são objetos, que elas são uma riqueza de Deus e elas têm algo muito importante ali, e isso fosse fortificado nelas todo dia, a todo momento, talvez elas não cairiam nisso. Então, aqui eu chamo vocês para essa questão desses jovens que estão se perdendo e de várias maneiras. O que podemos falar para eles para que eles não caiam nisso? Não como as nossas mães falavam, que o sexo é ruim, que você vai virar uma prostituta e blá, 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 blá. Não, de uma maneira mais consciente, trazendo para o mundo deles. Essa questão da objetificação, né? Até que ponto você está se permitindo que te tratem como um objeto? Então, vamos usar isso para os nossos jovens, para orientar eles. Eu lembro que eu estava falando com os meus alunos, né? E eu falei assim, gente, não é que eu não gosto de funk. Existem alguns funks que eu consigo ouvir, funks antigos, alguns funks novos que eu consigo ouvir. Mas outros que servem para objetificar a mulher, diminuir a mulher, menosprezar a mulher, esse eu não consigo. Porque ele vai muito contra a tudo que eu acredito que a mulher é. E aí algumas pessoas falaram, é verdade, esses funks que objetificam não são bacanas. Aí algumas pessoas falaram, putz, agora eu tô prestando atenção nas letras. Porque se você fala que você é uma mulher empoderada e blá, 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 como que você ouve, dança uma música que tira todo o seu poder? Entende? Então, é ter essas conversas com os nossos jovens para auxiliar eles construírem o conhecimento deles e eles decidirem por eles. E não a gente ficar mandando. Alguém gostava de ser mandado quando era adolescente? Não, né? Então não adianta mandar neles. Vamos lá, vamos continuar. O que achou desses trechos, leitor? Que dá matéria de reflexão para muitas horas, para muitos dias. Ouvir essa doutrina é como entrar num maravilhoso mundo, hoje praticamente desconhecido. Nosso autor não é desconhecido. Já os primeiros cristãos praticavam a castidade, de um modo que os pagãos admiravam, eles que viviam entregues a toda sorte de devassidões. Alguns cristãos foram denunciados e levados aos tribunais romanos precisamente porque eram cassos. Só isso já constituía um cartão de identidade. Não se esqueça nunca, ao pensar nesses ideais cristãos, de que a castidade é uma virtude, não nasce sozinha. Com todas as virtudes, deve forjar-se no cadinho onde se funde a graça de Deus, o esforço pessoal, mediante a nossa luta por ordenar as paixões, e por guiar-nos pela razão e pela fé, coisa que, como no caso da gula, é impossível sem a mortificação. Lembra que eu falei para vocês que meu pai falava que eu não era piolho? E que piolho vão pelas cabeças dos outros? Quando eu estava lá, beirando os meus 17 para os 18 anos, eu ainda era virgem. E aí, quando eu saía com o menino para beijar, o menino queria mais além, eu falava, não quero, não faço, não é o momento, sou virgem. Ah, mas como assim? Todas as suas amigas não são mais. As meninas agora estão perdendo a virgindade com 16 anos. E aí eu falava, eu não sou piolho. E tinha uns caras que olhavam para mim, como assim? Então, se elas decidiram perder a virgindade delas com 16 anos, o problema é delas.
Eu não quero. Pronto. E quando o cara insistia, eu falava assim, então, eu tô falando que eu não quero, eu vou embora. Beijo, tchau. E eu saía, gente. Eu saía. Eu perdi a minha virgindade quando eu quis. Acredito, né? Bom, vamos continuar lá a nossa leitura. No mundo atual, fortemente erotizado, é evidente que a mortificação se torna ainda mais necessária. Por toda parte, gente na rua, outdoors, espetáculos, jornais, revistas, livro, moda feminina, internet. Há uma agressão contínua à castidade. Uma estimulação artificial e massiva da fisiologia, da simples genialidade animal, sem o menor contexto de grandeza e amor. Sexo pelo sexo. Sexo como consumo e prazer. Faz pouco, uma grande jornal de São Paulo publicou a resenha de penoso livro de uma jovem autora francesa, Lolita Pili, de 21 anos. Nessa obra, intitulada Hell Paris 75016, a autora conta que, desde a primeira adolescência, mergulhou no mundo do consumismo materialista. Compras, 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 compras. Da droga e do sexo, deixando-se arrastar pela correnteza social, sem a menor resistência. Um comentarista, também francês, sintetizava o vácuo total dessa vida, com essas palavras: ela cheira, ela bebe, ela queima, mas, sobretudo, ela se atormenta. É essa quase adolescente que só vive, que tenta em vão viver. Para o prazer, vomita. Com uma fraqueza arrepiante, a seguinte confissão: o mundo real é pequeno, e o meu também. Que pena. Na idade dos grandes ideais, do coração magnânimo, dos sonhos de bondade e das ânsias de generosidade, esta menina padrão do aniquilamento consumista reduziu o mundo ao círculo minúsculo, mesquinho e enfastiado do seu prazer exausto e já esgarçado. Quem é que a alimenta esse ambiente animalizado e estéril? É coisa sabida que a indústria da pornografia fatura mais do que das drogas e que mata corpos e, sobretudo, almas mais do que a droga. Perante esse panorama é preciso reagir se queremos resgatar a nossa condição de seres humanos. É necessário, dizia há anos São José Maria Escrivá, uma cruzada de virilidade e de pureza que enfrente e anule o trabalho selvagem daqueles que pensam que o homem é uma besta. E essa cruzada é obra vossa. O papel da mortificação nessa batalha é mais do que nunca o não, sereno e corajoso, absolutamente necessário para poder dizer sim à beleza. A grandeza é a dignidade do amor. A grandeza, em suma, da alma e do corpo dos filhos de Deus. Por isso, da mesma forma que devo dizer um não rotundo à droga para dizer sim à vida, tenho que saber dizer o mesmo não a esses estímulos degradantes para dizer sim ao amor. A beleza da sexualidade integralmente humana, própria de um filho de Deus. Daí a necessidade do autocontrole, que a igreja nos aconselha como meio necessário, contando sempre com a força dos sacramentos e da oração, para manter, como diria o mesmo santo, a juventude do amor em qualquer estado de vida. E é maravilhoso constatar que não há amor mais jovem, mais feliz e mais bonito que os dos homens e mulheres que entregam, por amor, a sua vida inteira a Cristo e ao serviço dos outros, oferecendo a Deus com alegria a renúncia ao sexo, mediante o celibato voluntário. Lutar pela castidade. Mas falávamos de autocontrole. Em primeiro lugar, é importante a própria mortificação da gula, que vivemos tratando tanto nessas páginas. A mortificação do comer e no beber ajuda-nos mais do que imaginamos a manter o equilíbrio da castidade. Tenho para mim, afirmava Cassiano, que não podemos jamais reprimir
o aguilhão da carne, se antes não conseguimos refrear os desejos da gula. Ao mesmo tempo, faz-nos faltar cuidar delicadamente da mortificação dos olhos. Janelas abertas ao mundo e receptores principais da chuva constante, de incentivos eróticos que, infelizmente, há por toda parte. Quem se estima a si mesmo diz: não, não estou disposto a olhar tudo pela rua, nem a comprar revistas pornográficas, nem a fuçar em programas noturnos na TV, nem a alugar fitas eróticas, nem a pesquisar no lixo sexual da internet. E diz não, insisto, repito, porque está decidido a dizer sim a um ideal de amor muito maior do que o mero prazer carnal que faz o homem descer a baixo nível do cão, do rato, da girafa e do morcego. Bichos muito estimáveis, mas que não têm a nossa vocação de eternidade. E que, diga-se de passagem, são infinitamente mais castos do que os homens, pois, ordinariamente, só se acasalam em certas épocas do ano, e exclusivamente para procriar. Queremos outras armas para alcançar o autodomínio? Vou enumerá-las, glosando brevemente outras palavras de São José Maria. A valentia de ser covarde para fugir das ocasiões. Na maior parte dos casos, este é o grande segredo, para não ter que repetir de modo enfadonho aquela cantiga de que a carne é fraca, não consigo me segurar. Fugir das ocasiões é evitar os lugares. Um apartamento vazio, certas boates e danceterias, as situações, um carro estacionado em lugar escuro. E as pessoas que facilmente nos podem arrastar para a simples explosão genital. Pense também em certos réveillões e carnavais comemorados em hotéis ou clubes em que a promiscuidade de rapazes e moças envolta num festival de álcool, drogas e dança quase orgástica é conveniente, quase inevitável para cair nos maiores abusos sexuais. Quando é solteiro é mais fácil, né, gente? Depois, a guarda atenta dos sentidos. Já falamos da vista. Poderíamos recordar a importância de guardar também o ouvido. Pequeno bueiro onde são despejadas diariamente 1000 gracinhas sujas. E o tato, para não cair em familiaridades e manifestações de afeto pegajosas, bastante suspeitas, especialmente com pessoas de outro sexo, e muitas vezes equivale, desculpe-me a crueza, a catar sorrateiramente miseráveis migalhas de sexo, enquanto se finge ser amável e cordial. E ainda o controle, importantíssimo, dos chamados sentidos internos, a imaginação e a memória. Quanta coisa, né? Reconhecemos que 90% dos desvarios sexuais procedem do descontrole desses dois sentidos internos. Deixar a imaginação à solta, falei, alimentada muitas vezes pelas recordações de pecados cometidos, de conversas, de filmes, de leitura de imagens visuais procuradas, é a mesma coisa que escancarar as janelas da alma a uma série de tentações, constantes e progressivas, que entram como uma revoada de cupins. É a mesma coisa que acender um caldeirão de aprendiz de bruxo, de onde podem sair todas as torpezas, abusos e anomalias. É alimentar uma veia psicótica, que pode vir a tornar-se doença mental. Transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo. A gente viu isso no livro Nação Dopamina. Quem é dono da imaginação tem 90% ganho para ser dono e senhor dos seus impulsos sexuais, dos seus sentimentos. Este autodomínio do pensamento é a chamada mortificação interior. Então, o mais importante para o senhorio da vontade, como a mortificação dos sentidos. E, finalmente,
temos de mencionar de novo a importância primordial dos meios espirituais, que exigem concretização de propósitos e esforços perseverantes. A frequência dos sacramentos. Aconselha ainda São José Maria Escrivá, de modo particular a confissão sacramental, a sinceridade plena na direção espiritual pessoal, a dor, a contrição, a reparação depois das faltas, e tudo ungido com terna devoção a Nossa Senhora, para que elas nos obtenha de Deus o dom de uma vida santa e limpa. Esse último pensamento, devoção a Nossa Senhora, não é uma simples pincelada piedosa. É sabedoria e experiência milenar dos bons cristãos. Todo aquele que deseja adquirir ou melhorar a virtude da castidade, além de tudo o que anteriormente lembramos, nada melhor pode fazer do que colocar-se, com inteira confiança, nas mãos puríssimas da Virgem Santíssima. Posso dar aqui com absoluta veracidade o testemunho de experiências conhecidas através de longos anos de trabalho sacerdotal. Muitas vezes, não só algumas, mas muitas e muitas vezes. Tenho visto a alegria com que jovens e menos jovens, que consideravam incapazes de vencer a batalha da castidade, me diziam: é impressionante. Segui o conselho que me deu de invocar Nossa Senhora na hora da tentação. Mãe Puríssima, rogai por mim. Mãe Castíssima, rogai por mim. E consegui vencer facilmente e ficar com uma paz que antes não conhecia. Imagina toda pessoa, e eu tô falando aqui dos viciados, em álcool, em drogas, em sexo, em comida, convocassem: Mãe Puríssima, rogai por mim. Mãe Castíssima, rogai por mim. E apegados a essa fé, conseguissem dia a dia a vencer o seu vício. Nosso ouvinte, boa ideia. Vou procurar fazer assim. Exclama o leitor que, embora muito nesses últimos parágrafos, não deixa de me acompanhar. Só me ocorre dizer-lhe: agradeçamos, você e eu, a todos o amor maternal que Maria nos dedica. Aproveitamo-nos dele, não nos esqueçamos de que Maria sempre nos acompanha com esses seus olhos misericordiosos e enchamos o coração de segurança. Com ela, por intercessão dela, obteremos de Jesus que a água suja do nosso pobre coração sensual se converta no vinho casto e limpo das bodas de Canaã. Não perca de vista que nunca se ouviu dizer, como reza a oração do lembrai-vos, que Maria desamparasse os que a ela recorrem. A propósito disso, talvez você já tenha lido o belo comentário sobre a confiança em Nossa Senhora, que Guimarães Rosa põe na boca de Riboaldo, o protagonista de Grande Sertão Veredas. Vale a pena transcrevê-lo. O perfume do nome da Virgem, diz, perdura muito, às vezes os saldos para uma vida inteira. Que bonito, diz o nosso leitor. E o nosso autor responde: eu também acho. E confesso que essas coisas tocam fundo o coração, mas não é hora de alongar-se com impressões e sentimentos pessoais. Leitor? Quer dizer que é hora de terminar? Escritor, exatamente, amigo leitor, que teve a paciência de me acompanhar até aqui. Agora que chegamos ao termo da nossa reflexão, precisamos pôr-lo o ponto final. Confidencio-lhe que gostaria mesmo de encerrar esse livrinho, em que tivemos de comentar tantos desvios, tantos abusos e tantas sujeiras, pedindo a Deus que o perfume do nome da Virgem envolva e fortaleça o coração e a conduta de todos os que, por terem lido essas páginas, sentiriam nascer na alma desejos de comportar-se de tal como São Paulo pedia a Tito, renunciando às paixões mundanas e vivendo nesse mundo com toda a temperança, autodomínio, justiça e piedade.
Gente do céu! A gente já acabou o nosso livro. Acabou-se. O que era doce. Gente, estamos ainda no dia 13 e o livro acabou, tá? E aí, Aline, agora a gente vai descansar, porque no mês que vem a gente começa um novo livro. O nosso novo livro de... Peraí, gente. Vamos lá que eu vou achar. O nosso novo livro, o livro nosso do mês que vem. O livro do mês que vem, ele é um clube do livro pago. A contribuição dele é apenas de R$ 30. Você que quer participar do clube do livro pago, é só comentar aqui eu quero, tá? Esse clube do livro, como que ele funciona, esses clubes do livro de R$ 30? Vocês que pagam, vocês vêm para a nossa comunidade no Telegram, e lá na comunidade do Telegram, eu coloco para vocês todos os links de leitura. E as leituras são sempre pelo YouTube, tá bom? É uma coisa, né? Peraí, eu tenho escrito aqui. Passo. Tá vendo? Livro de outubro. Mais esperto que o diabo. Gente, é um livro maravilhoso, é um livro fabuloso. Ele vai falar de finanças no duro. Então, se você já aprendeu aqui a ter autodomínio, já aprendeu aqui a ter temperança, já aprendeu aqui a chamar a Virgem Maria para te auxiliar, chamar Deus para te auxiliar nessa luta diária, porque ela é uma luta e ela é diária. Mês de outubro, vamos para o próximo livro. Mais esperto que o diabo. Eu vejo vocês no mês de outubro para o nosso próximo Clube do Livro. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.